A Segunda Guerra Mundial havia deixado a Europa em um estado de desolação e caos, um vasto campo de ruínas e destroços onde antes se erguiam majestosas cidades. Nesse sombrio pano de fundo, surgia uma nova ordem, uma marcada pela divisão e pelo conflito. À medida que as repercussões das explosões se dissipavam, um novo cenário começava a tomar forma, o Cortina de Ferro. Os ciclos de controle e tensão que se entrelaçariam neste novo mundo são um tema de constante análise histórica. No final da década de 1940, as potências vitoriosas se reuniram em conferências para decidir o futuro da Europa. Em Potsdam, os líderes dos Estados Unidos, da União Soviética e do Reino Unido traçaram linhas invisíveis que dividiriam o continente em esferas de influência. A promessa de liberdade e reconstrução se dissipava rapidamente, dando lugar a um confronto ideológico que definiria as próximas décadas. A visão de Winston Churchill, que descreveu a Cortina de Ferro como uma barreira que separava a Europa, teve um forte impacto na percepção do momento. No Oeste, os países se alinharam com os Estados Unidos, um bastião de capitalismo e democracia. Enquanto isso, no Leste, a União Soviética, sob a liderança de Joseph Stalin, se consolidava como a defensora do comunismo, estendendo sua influência sobre a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e outros estados vulneráveis. Cada movimento era um passo mais em direção a um conflito iminente, um jogo de poder onde a geopolítica se entrelaçava com a sobrevivência de ideologias. À medida que as tensões aumentavam, o colapso dos acordos anteriores se tornava evidente. A Guerra Fria não era apenas um fenômeno internacional, também se infiltrava nas vidas cotidianas dos cidadãos europeus. O efeito que essa divisão teria nas gerações futuras é um tema de grande interesse. A vida sob o controle do comunismo se tornaria um complexo emaranhado, onde a lealdade e a traição se entrelaçavam em um jogo de sombras. O ano de 1947 marcou um marco crucial. A percepção do comunismo como uma ameaça se consolidou na política americana. A doutrina Truman emergiu como um compromisso fervoroso para conter a expansão soviética. Tratava-se de um princípio de ação que mudaria a face das relações internacionais. O debate sobre se essa estratégia foi uma solução eficaz ou um catalisador para o conflito permanece em aberto. Nesse cenário, o mundo observava atentamente a resposta dos países europeus devastados. A reconstrução da Europa Ocidental tornava-se uma necessidade imperiosa, mas também um campo de batalha ideológico. A proposta do Plano Marshall se projetava sobre o continente, oferecendo ajuda econômica aos países que se alinhassem com o Ocidente. No entanto, a União Soviética, temendo que o capitalismo pudesse infectar seus satélites, rejeitou essa assistência e começou a consolidar seu controle. A Cortina de Ferro não era apenas uma barreira física, mas também um símbolo da luta pela identidade e soberania. As nações que caíam sob a influência soviética eram obrigadas a renunciar às suas aspirações de liberdade, enquanto no Oeste, os ideais democráticos floresciam, embora não sem seus próprios desafios e contradições. A questão sobre se a luta pela liberdade poderia se transformar em um novo tipo de opressão é um tema de constante análise. Com cada decisão política, a desconfiança se agudizava, as repercussões da guerra continuavam presentes, e as velhas inimizades se reacendiam. Em Berlim, a cidade dividida se tornou um microcosmo da tensão global. As paredes da cidade não apenas separavam famílias, mas também simbolizavam um mundo dividido por ideologias opostas. Enquanto isso, as potências buscavam estabelecer alianças estratégicas. A criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1949, por parte dos Estados Unidos e seus aliados, marcou um ponto sem retorno na militarização do conflito. Em resposta, a União Soviética formou o Pacto de Varsóvia, solidificando a divisão do continente. A Cortina de Ferro se erguia, implacável, como um lembrete de que a guerra havia dado lugar a uma nova era de incerteza. À medida que nos aprofundamos neste labirinto de tensão e confrontação, é essencial refletir sobre as lições que podemos extrair deste episódio tumultuado da história.
A Guerra Fria não foi apenas um confronto entre superpotências, foi um complexo emaranhado de decisões, alianças e traições. Um período cujas repercussões ainda ressoam no presente. E assim, neste contexto de sombras e luzes, surge a seguinte pergunta: como o mundo responderia à crescente ameaça do comunismo? A resposta se encontraria na doutrina Truman, uma abordagem que estabeleceria o marco para a política internacional nos anos vindouros. A próxima etapa de nossa jornada nos levará a explorar este princípio fundamental, uma estratégia que definiria não apenas a política dos Estados Unidos, mas também o destino de nações inteiras. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa divisão da Europa não apenas marcou o início de uma nova era de tensões, mas também forjou as bases de uma política que mudaria o curso da história contemporânea. À beira da Guerra Fria, os Estados Unidos se viram diante de um dilema existencial: conter a expansão do comunismo ou arriscar-se a perder sua influência global. Assim nasceu a doutrina Truman, um conceito que teria um forte impacto nos corredores do poder e nas praças do mundo, como um sinal de advertência e desafio. Em 12 de março de 1947, o presidente Harry S. Truman se dirigiu ao Congresso dos Estados Unidos com uma mensagem que se tornaria um marco. Ao falar sobre a crescente ameaça do comunismo, especialmente na Grécia e na Turquia, Truman formulou uma estratégia audaciosa: a contenção. Este princípio não deveria se aplicar apenas a esses países, mas se estenderia a qualquer nação que pudesse sucumbir à pressão soviética. O debate histórico se concentra em saber se essa foi uma resposta direta a um perigo iminente ou se havia motivações geopolíticas mais profundas. A doutrina Truman se articulou em um contexto de medo e ansiedade. A Segunda Guerra Mundial havia deixado a Europa em ruínas, e com a cortina de ferro já descida, os países estavam suscetíveis às influências de Moscou. Nesse panorama desolador, Truman afirmou que era responsabilidade dos Estados Unidos ajudar as nações que lutavam para resistir à tirania. O mundo se encontra em uma encruzilhada, declarou, sublinhando a importância da liberdade e da democracia em um momento em que a influência do comunismo pairava sobre o continente. Esse enfoque não apenas redefiniria a política externa americana, mas também marcaria uma mudança na dinâmica internacional. A contenção se tornou o mantra de uma nova era, impulsionando os Estados Unidos a intervir em conflitos distantes, desde a Europa Oriental até a Ásia. As repercussões dessa política, e a direção que tomaria o impulso de conter uma ideologia considerada uma ameaça existencial, são temas de grande interesse. A doutrina Truman não era apenas um princípio de política externa, era um chamado à ação que motivou o estabelecimento de alianças estratégicas. Nesse sentido, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), criada em 1949, surgiu como uma resposta direta à ameaça soviética. Essa aliança militar buscava não apenas proteger a Europa Ocidental, mas também enviar uma mensagem clara a Moscou: o bloco ocidental não se renderia sem lutar. No entanto, essa postura também intensificou a polarização do mundo, criando um clima de desconfiança que perduraria por décadas. Enquanto isso, a União Soviética não ficou parada. Sob a liderança de Joseph Stalin, o Kremlin começaria a expandir sua influência no mundo, apoiando movimentos comunistas e fomentando revoluções em diversas regiões. Em resposta, os Estados Unidos não demorariam a adotar uma abordagem mais agressiva. A contenção se transformou em um jogo de xadrez global, onde cada movimento poderia ter consequências devastadoras. A questão de se essa estratégia de defesa poderia se tornar uma espada de dois gumes é um tema de constante debate. Nesse contexto, o Plano Marshall, desenvolvido em 1948, se ergueria como uma das respostas mais significativas à doutrina Truman. Destinado a reconstruir a Europa, esse programa não apenas buscava revitalizar economias devastadas, mas também prevenir que as nações vulneráveis caíssem na órbita soviética. Os Estados Unidos investiram bilhões de dólares, mas o debate sobre se foi um ato de generosidade ou uma manobra calculada para assegurar sua influência no continente continua em aberto.
À medida que a Guerra Fria avançava, a doutrina Truman seguia sendo um farol que guiava a política americana. Cada conflito, cada crise, parecia estar imbuído dessa filosofia de contenção. Desde o apoio a governos democráticos na América Latina, até a intervenção em conflitos na Ásia, a influência de Truman se projetou nos recantos mais sombrios do planeta. No entanto, a pergunta sobre o custo dessa política, e quem foram os verdadeiros beneficiários dessa luta ideológica, continua sendo um tema de constante análise. Os anos seguintes veriam o surgimento de um complexo emaranhado de alianças e rivalidades, onde cada ação estava intrinsecamente ligada à doutrina Truman. A política de contenção não apenas buscava enfrentar o comunismo, mas também cimentar o legado americano no cenário global. Mas, a cada movimento, a tensão aumentava, levando o mundo à beira do abismo. Assim, a doutrina Truman se tornou um pilar da política externa americana, moldando não apenas a resposta à ameaça soviética, mas também a interação das nações em um mundo cada vez mais dividido. A cada novo desafio, a complexidade da guerra e da paz se entrelaçava, deixando a humanidade perguntando-se se a contenção realmente traria estabilidade, ou se, ao contrário, abriria a porta a um conflito ainda maior. Enquanto a cortina de ferro se consolidava, e as linhas de batalha eram traçadas, um novo ato começaria a se desenvolver no cenário internacional. Na próxima entrega, exploraremos o Plano Marshall, um esforço monumental que não apenas pretendia reconstruir a Europa, mas também cimentar a influência dos Estados Unidos em uma época de incerteza e mudança. Os segredos que aguardariam nesse programa de ajuda e reconstrução são um tema de grande interesse. Essa crise não tardaria a provocar uma resposta decisiva que moldaria o futuro da Europa e o equilíbrio de poder global. No coração dessa nova ordem emergente, encontrava-se um enigma cuja resolução prometia não apenas a reconstrução econômica da Europa Ocidental, mas também a consolidação de alianças que redefiniriam o mapa geopolítico durante a Guerra Fria, o Plano Marshall. Em 5 de junho de 1947, em uma conferência na Universidade de Harvard, o secretário de Estado americano George C. Marshall apresentou um ambicioso programa que prometia uma ajuda econômica substancial aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. A recuperação da Europa é uma questão que nos diz respeito a todos, afirmou Marshall, enquanto a sombra da penúria pairava sobre o continente. As verdadeiras motivações por trás dessa generosidade americana são um tema de constante debate histórico. O contexto era urgente. A Europa estava em ruínas, as indústrias estavam desmanteladas, as infraestruturas colapsadas e milhões de pessoas enfrentavam a fome e o desespero. A União Soviética, ao observar a fraqueza de seus vizinhos, parecia pronta para estender sua influência, alimentando a inquietação em Washington. A questão de se um continente fraturado poderia sucumbir às tentações do comunismo era um tema de grande preocupação. O Plano Marshall não apenas se erguia como um salva-vidas econômico, mas também como uma estratagema política. A iniciativa, oficialmente conhecida como Programa de Recuperação Europeia, ofereceu cerca de 13 bilhões de dólares em ajuda, um montante astronômico para a época. Mas essa generosidade não era desinteressada. Ao fornecer fundos para a reconstrução, os Estados Unidos buscavam não apenas revitalizar economias, mas estabelecer um bloco de nações aliadas que se resistissem ao avanço soviético. Esse movimento foi um eco da doutrina Truman, que prometia apoio aos países que lutavam contra a expansão do comunismo. No entanto, a questão de se esse tipo de ajuda poderia realmente assegurar a lealdade dos países europeus é um tema de constante análise. À medida que o Plano Marshall era implementado, começaram a surgir resultados surpreendentes. Países como França, Itália e Alemanha Ocidental receberam assistência que não apenas ajudou a restaurar suas economias, mas também cimentou relações diplomáticas mais estreitas com Washington. As fábricas voltaram a funcionar, as cidades foram reconstruídas e a vida começou a florescer em um ambiente que havia sido marcado pela devastação. Mas, por trás dessa aparente recuperação, escondia-se um dilema. O preço que esses países estavam dispostos a pagar pela ajuda americana é um tema de constante debate.
A resposta se revelou através das condições impostas pelos Estados Unidos. As nações receptoras deveriam implementar políticas econômicas alinhadas com os interesses norte-americanos, criando um sistema que favorecia o livre mercado e a democracia liberal. Essa abordagem, embora eficaz em termos de crescimento econômico, também acirrou as tensões com os países do leste, que viam no Plano Marshall uma tentativa de hegemonia americana. Nesse contexto, a divisão da Europa se tornou um enigma cada vez mais profundo. A questão de se o desenvolvimento econômico poderia realmente ser um caminho para a paz, ou se era simplesmente uma forma de controle encoberto, é um tema de constante análise. Os efeitos do Plano Marshall foram evidentes na criação de uma comunidade europeia mais unida. Em 1951, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) foi fundada, um primeiro passo rumo à integração que estabeleceria as bases para a futura União Europeia. Esse processo de cooperação marcou uma mudança radical na política europeia, onde a economia e a diplomacia se entrelaçavam para formar uma frente unida contra a ameaça soviética. No entanto, à medida que essa integração avançava, os segredos que estavam sendo ignorados no caminho para a estabilidade são um tema de constante estudo. A resposta a essa pergunta se entrelaçou com o destino da Alemanha. A divisão do país em Alemanha Ocidental e Oriental se consolidou como um símbolo do conflito entre os blocos. O Ocidente, impulsionado pela ajuda do Plano Marshall, se transformou em um bastião de prosperidade, enquanto o Leste, sob controle soviético, mergulhou na miséria econômica. Essa disparidade não apenas reforçou as alianças no Ocidente, mas também provocou um sentimento de desespero no Leste, um eco de resistência que eventualmente ressurgiria em forma de protestos. No entanto, o legado do Plano Marshall não se limitava à reconstrução econômica. Em sua essência, representava uma mudança ideológica profunda. A visão de um mundo onde as democracias liberais pudessem prosperar frente ao totalitarismo soviético se tornou um objetivo claro. A ajuda econômica se transformou em uma ferramenta de poder brando, onde o sucesso da reconstrução se tornou um testemunho do sistema capitalista frente ao comunismo. A questão de se realmente foi assim, ou se havia outros atores nessa complexa dança de poder que ainda não haviam sido revelados, é um tema de constante debate. Enquanto a Europa Ocidental se reconstruía e se unia sob a sombra do Plano Marshall, a União Soviética respondia com sua própria estratégia. A criação do Cominform e a intensificação das políticas de controle na Europa Oriental demonstravam que a Guerra Fria estava longe de ser uma simples questão de economia. A divisão ideológica se aprofundava, e o confronto se tornava inevitável. Nesse contexto, o próximo capítulo de nossa história nos levará ao epicentro de um confronto que marcaria um antes e um depois na Guerra Fria: o bloqueio de Berlim. A forma como as potências ocidentais responderiam ao desafio que pairava sobre a cidade dividida é um tema de grande interesse. A tensão estava prestes a explodir, e a história aguardava ansiosa sua revelação. Essa crise não tardaria a dar passo a um conflito que mudaria o rumo da história mundial: o bloqueio de Berlim. A cidade, símbolo da divisão entre o leste e o oeste, se tornaria o epicentro de um enfrentamento que refletiria as tensões da Guerra Fria. Em junho de 1948, a União Soviética, sob a liderança de Iósif Stalin, decidiu selar as fronteiras de Berlim Ocidental, isolando mais de 2 milhões de pessoas em um ato que buscava consolidar seu controle sobre a cidade. A questão do que levou a tal decisão em um cenário já carregado de desconfiança e rivalidade é um tema de constante análise. À medida que a Guerra Fria se intensificava, Berlim havia se transformado em um microcosmo das ambições das superpotências. A Alemanha dividida permanecia como um legado da Segunda Guerra Mundial, onde as potências aliadas haviam concordado em dividir o país em zonas de ocupação. No entanto, a crescente tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética fez com que a cidade se tornasse um campo de batalha ideológico. Nesse contexto, a decisão de Stalin de impor um bloqueio total não tinha apenas como objetivo enfraquecer seu rival, mas também ameaçar a presença do Ocidente na Europa.
O bloqueio foi implementado de maneira meticulosa. As rotas terrestres e fluviais que conectavam Berlim Ocidental com o resto da Alemanha foram interrompidas. Em um movimento audacioso, o Kremlin buscava forçar a rendição dos aliados ocidentais, esperando que o frio inverno de 1948-1949, junto com a escassez de suprimentos, levasse a população a clamar pela retirada dos americanos e britânicos. A questão de se os aliados poderiam permitir que a livre cidade de Berlim caísse nas mãos do comunismo era um tema de grande interesse. A resposta chegou na forma de uma audaciosa operação, o Corredor Aéreo de Berlim. Desde o momento em que ficou evidente que o bloqueio era uma estratégia soviética, as potências ocidentais se uniram em um esforço sem precedentes para abastecer os berlinenses presos no cerco. Liderados pelo presidente dos Estados Unidos Harry S. Truman, e pelo primeiro-ministro britânico Clement Attlee, os aliados decidiram realizar uma operação logística monumental. A história contaria que, entre junho de 1948 e maio de 1949, mais de 200 mil voos seriam realizados, levando não apenas alimentos e carvão, mas também esperança. Os pilotos, heróis anônimos nessa luta, atravessavam céus perigosos, enfrentando o risco constante de aviões soviéticos. A atmosfera era tensa, cada voo uma dança entre a vida e a morte, cada carga uma declaração de resistência. As motivações que impulsionavam esses homens e mulheres a arriscar tudo em favor de um povo que não era o seu, residiam na convicção de que a liberdade e a democracia deveriam prevalecer diante da opressão. Esse esforço titânico não apenas representava um ato de solidariedade, mas também um claro sinal de que o Ocidente não se renderia facilmente em sua luta contra o comunismo. O corredor aéreo se tornou um símbolo de resistência e determinação, uma resposta à ameaça soviética que ressoaria em todo o mundo. No entanto, nem tudo era simples. A tensão entre as superpotências crescia, e o fato de que o bloqueio não lograva cumprir seus objetivos iniciais apenas intensificou a rivalidade. Com o tempo, a situação em Berlim se tornou insustentável para os soviéticos. Em maio de 1949, após quase um ano de isolamento, Stalin foi obrigado a levantar o bloqueio. A vitória do Ocidente não apenas assegurava a sobrevivência de Berlim Ocidental, mas também consolidava a posição dos Estados Unidos como um líder global na luta contra o comunismo. No entanto, as sombras da desconfiança e da hostilidade entre as duas potências permaneceram, marcando o início de uma corrida pelo armamento nuclear, que levaria o mundo à beira da destruição. O legado do bloqueio de Berlim se estendeu além da mera sobrevivência de uma cidade, simbolizou a divisão da Europa e o enfrentamento ideológico que definiria as próximas décadas. A pergunta que ressoava nas mentes de muitos naquele momento era quais outros segredos e conflitos jaziam no horizonte. A Guerra Fria havia tomado um rumo decisivo, e a cortina de ferro se erguia para revelar novos desafios. Assim, enquanto o eco do corredor aéreo ainda ressoava nos corações daqueles que viveram o cerco, o mundo começava a se preparar para a próxima fase dessa tumultuada era, a corrida nuclear. A forma como as superpotências continuariam sua luta pela supremacia, e as novas tensões que surgiriam nesse delicado equilíbrio, são um tema de grande interesse. A história ainda tinha muito a revelar. Essa crise não tardaria a se transformar em um cenário sombrio onde os ecos da destruição ressoavam a cada novo avanço tecnológico. A Guerra Fria, um conflito que se desenrolava nas sombras da política internacional, adquiria uma nova dimensão, a ameaça nuclear. Em um mundo dividido entre duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética, a corrida armamentista se tornava o símbolo de uma confrontação que poderia levar a humanidade à beira do abismo. Em 1945, o mundo foi testemunha de um acontecimento que mudaria o curso da história, a detonação das primeiras bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Este ato, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, semeou as sementes do medo e da paranoia nas nações do planeta. As armas nucleares, antes um enigma reservado a poucos, tornaram-se um legado sombrio, um símbolo de poder e destruição.
A questão de se alguém poderia ter imaginado que esse avanço científico se transformaria em uma corrida frenética pela supremacia é um tema de constante debate. Os líderes de ambas as superpotências, ao observar o potencial destrutivo dessas armas, compreenderam que o controle da energia nuclear poderia decidir o destino de nações inteiras. Nesse contexto, a União Soviética não tardou a desenvolver seu próprio arsenal nuclear, realizando seu primeiro teste bem-sucedido em 1949, um marco que provocou um profundo eco em Washington. A resposta americana não tardou. O presidente Harry Truman, sentindo a pressão de um mundo em tensão, iniciou um programa de militarização nuclear que marcaria o início de uma era de desconfiança e rivalidade. O desenvolvimento da energia nuclear, inicialmente visto como uma promessa de progresso e paz, transformou-se em um campo de batalha ideológico e militar. A ciência, que havia sido um farol de esperança, tornou-se uma arma de dois gumes. Cientistas e líderes militares adentraram um mundo de segredos, onde cada descoberta poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Nesse contexto, surgiram conceitos como a destruição mútua assegurada, um termo que encapsulava a loucura de uma guerra na qual ambas as partes possuíam o poder de se aniquilar mutuamente. A questão de se realmente se poderia permitir tal cenário é um tema de constante análise. À medida que avançava a década de 1950, a corrida nuclear se intensificou. Os Estados Unidos, apostando na inovação, desenvolveram a bomba de hidrogênio, uma arma ainda mais destrutiva que a atômica. O teste dessa monstruosidade em 1952, conhecido como Ivy Mike, deixou o mundo em choque. A explosão, equivalente a milhares de vezes a potência das bombas lançadas sobre o Japão, despertou uma nova onda de temor na URSS, que rapidamente se lançou à busca de sua própria bomba de hidrogênio, alcançando seu objetivo em 1953. A espiral de armamento continuava, alimentada pela desconfiança e rivalidade. Enquanto isso, a sombra do conflito se estendia além das fronteiras dessas potências. Em um mundo dividido, muitas nações se viram atrapadas no jogo de poder dos Estados Unidos e da União Soviética, tornando-se peões em uma luta geopolítica que prometia devastação. Desde a península da Coreia até o Sudeste Asiático, a ameaça de um conflito nuclear pairava sobre o horizonte. As intervenções militares, impulsionadas pela busca de influência, se multiplicavam, e o medo de um confronto direto entre as superpotências tornava-se palpável. Os líderes mundiais, conscientes da gravidade da situação, começaram a buscar formas de controlar o crescente arsenal nuclear. Em 1963, o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares foi uma tentativa de conter a escalada, mas o jogo do poder continuava em andamento. Apesar de seus esforços, os segredos e as mentiras persistiam nas salas de guerra e nos laboratórios, onde cientistas trabalhavam incansavelmente, desvendando os mistérios da fissão e da fusão. No entanto, nessa corrida pela sobrevivência, a humanidade enfrentava uma paradoxa aterradora. Cada avanço técnico que prometia proteger as nações também as aproximava mais do desastre. O destino do mundo pendia de um fio, sustentado pelo equilíbrio instável da destruição mútua. À medida que os arsenais se acumulavam, a pergunta tornava-se cada vez mais urgente. A questão de se estávamos realmente preparados para enfrentar as consequências de nossas próprias invenções é um tema de constante debate. Nesse contexto de incerteza e medo, a Guerra da Coreia estouraria como o primeiro conflito armado aberto entre as forças comunistas e as democráticas. Um prelúdio que ressoaria como um eco da tensão que definia essa era. O mistério de como um confronto local poderia escalar para um cataclismo global tornou-se uma realidade inquietante. A corrida nuclear, com sua sombra ominosa, estava longe de ter terminado, e cada novo desenvolvimento apenas acentuava a fragilidade da paz. Assim a história avança, tecida com os fios de decisões fatídicas e alianças traiçoeiras. À medida que nos aprofundamos nos recantos sombrios da Guerra Fria, a Guerra da Coreia se ergue como um ponto de inflexão que mudaria para sempre a paisagem geopolítica.
Os segredos que aguardam no fundo desse conflito e como impactariam o futuro da humanidade são um tema de grande interesse. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa crise não tardaria a se manifestar em um canto do mundo onde a tensão entre superpotências se tornaria um conflito armado palpável. A Guerra da Coreia, que eclodiria em 1950, se ergue não apenas como o primeiro confronto militar significativo da Guerra Fria, mas como um enigma que revelaria as complexidades da política de contenção impulsionada pelos Estados Unidos e seus aliados. Imaginemos por um momento a Península da Coreia, um território que havia sido objeto de disputas durante séculos. Após a rendição do Japão em 1945, a Coreia foi dividida em duas zonas de ocupação: o norte, sob a influência soviética, e o sul, sob a tutela americana. Essa divisão, inicialmente concebida como uma medida temporária, se consolidaria em dois estados rivais: a República Popular Democrática da Coreia no norte e a República da Coreia no sul. Os segredos que se escondiam por trás dessa divisão são um tema de constante análise histórica. Kim Il-sung, líder do norte, e Syngman Rhee, do sul, não eram apenas figuras políticas, eram representantes de ideologias antagônicas que se apegavam a um futuro radicalmente diferente para sua nação. Enquanto Kim Il-sung buscava expandir o comunismo, Rhee sonhava com uma Coreia unida sob um governo democrático e capitalista. Assim, nesse contexto de desconfiança e rivalidade, em 25 de junho de 1950, as forças norte-coreanas cruzaram o paralelo 38, lançando um ataque surpresa que desencadearia um conflito que rapidamente se tornaria internacional. A resposta dos Estados Unidos foi rápida. Em uma tentativa de conter a expansão do comunismo, o presidente Harry S. Truman decidiu intervir militarmente, enviando tropas sob o comando das Nações Unidas. A questão de se essa intervenção foi um ato de defesa legítima ou um passo em direção a uma escalada global, é um tema de constante debate. As linhas entre a autodefesa e a provocação se desvaneceram no calor da guerra. A batalha pela Coreia não se travava apenas no campo de batalha, mas também era um complexo jogo de xadrez geopolítico que envolvia a União Soviética e, mais tarde, a China. À medida que as forças da ONU avançavam para o norte, a sombra da intervenção chinesa começou a pairar sobre o conflito. Em outubro de 1950, as tropas chinesas cruzaram sua fronteira com a Coreia, surpreendendo as forças da ONU e mudando drasticamente o rumo da guerra. Essa reviravolta não apenas complicou a situação no terreno, mas também levantou questões inquietantes sobre a natureza da própria guerra. O papel que as potências do mundo desempenhariam nesse conflito aparentemente local é um tema de grande interesse. Os combates se intensificaram, deixando um rastro de destruição e um alto custo humano. Cidades inteiras foram arrasadas, e milhões de civis se viram presos no fogo cruzado. O conflito coreano se tornou um símbolo do confronto ideológico global, com a guerra servindo como um campo de provas para novas táticas e tecnologias militares, bem como para estratégias de propaganda. Nesse contexto, o uso de armamento moderno, desde tanques até aviões a jato, adquiriu um significado ominoso. A questão de se realmente se compreendiam as implicações dessa escalada armamentista é um tema de constante análise. Enquanto a guerra se prolongava, o armistício finalmente foi assinado em 1953, mas não se tratou de uma paz definitiva. Foi, antes, um cessar-fogo que deixou a península dividida e as tensões latentes. A linha do paralelo 38 se tornou um símbolo da divisão não apenas da Coreia, mas do mundo. A Guerra da Coreia não significou apenas um conflito armado. Foi um legado de confrontação que consolidou a política de contenção dos Estados Unidos, estabelecendo um precedente que influenciaria futuros conflitos em todo o mundo. O eco da Guerra da Coreia reverberaria por décadas, marcando um ponto de inflexão na forma como as potências mundiais abordariam suas diferenças. As lições aprendidas e os erros cometidos nesse conflito influenciariam a política externa dos Estados Unidos, e a forma como a ameaça comunista seria percebida.
A questão de se a política de contenção foi realmente um sucesso, ou se simplesmente semeou as sementes de futuros conflitos, é um tema de constante debate. À medida que a poeira assentava sobre a península, o conflito coreano deixou um legado duradouro que influenciaria tanto a política interna dos Estados Unidos quanto sua imagem internacional. A Guerra da Coreia se tornaria um capítulo sombrio e frequentemente esquecido da história da Guerra Fria, um lembrete constante das tensões que ainda perduram. A atmosfera de incerteza e medo que caracterizou essa época nos leva a questionar o que viria a seguir. Com o Cortina de Ferro ainda em seu lugar e o mundo dividido entre dois blocos irreconciliáveis, a sombra da caça às bruxas começaria a pairar sobre os Estados Unidos, revelando os medos internos de uma nação em que o comunismo se tornara um fantasma aterrador. A forma como esse medo se manifestaria na vida cotidiana dos americanos é um tema que exploraremos no próximo capítulo. Essa crise não tardaria a se materializar no coração dos Estados Unidos, onde o temor ao comunismo se expandiria como uma sombra inquietante. Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, o clima político nos Estados Unidos se tornava cada vez mais tenso. A vitória sobre as potências do eixo havia semeado um senso de invulnerabilidade, mas a ameaça do comunismo, representada pela União Soviética, começaria a desestabilizar essa confiança. Nesse contexto, o fenômeno do macartismo surgiu como um enigma aterrador, onde a paranoia se entrelaçou com a política em uma dança macabra. Joseph McCarthy, um senador de Wisconsin, emergiu como o protagonista dessa caça às bruxas, um ícone da suspeita e da acusação. Em sua busca por identificar e erradicar o que ele descrevia como infiltrações comunistas no governo e na sociedade americana, McCarthy não apenas deixou um legado de medo, mas também desdibujou as linhas entre a justiça e a injustiça. A questão de se McCarthy foi um patriota, um salvador da democracia, ou simplesmente um oportunista que alimentou o pânico em benefício próprio, continua a ser um tema de debate. O ano de 1950 marcou um ponto de inflexão, quando McCarthy pronunciou um discurso, no qual afirmava ter uma lista de comunistas infiltrados no Departamento de Estado. Embora nunca tenha apresentado provas concretas, sua afirmação foi suficiente para desencadear uma onda de acusações e investigações. Em um ambiente onde a lealdade era questionada e a dissidência considerada traição, a caça às bruxas se tornou um espetáculo de humilhações públicas, onde cidadãos, mesmo aqueles com credenciais impecáveis, se viram presos em uma rede de desconfiança. A cultura do medo se apoderou da sociedade. As audiências do Comitê de Atividades Anti-Americanas lideradas por McCarthy tornaram-se um fenômeno midiático. As câmeras de televisão capturavam cada momento de angústia e revelação, transformando a caça aos comunistas em um espetáculo sensacionalista. O eco das acusações ressoava nos lares americanos, onde as famílias se perguntavam quem seria o próximo a ser apontado. A vida de muitos foi arruinada, suas carreiras destruídas, tudo pelo simples ato de serem suspeitos. No âmbito político, o macartismo não afetou apenas artistas e acadêmicos. Funcionários do governo, professores universitários e até mesmo membros do exército se tornaram alvos da caçada. O medo de serem rotulados como comunistas levou muitos a se autocensurarem, a renunciarem a seus princípios e a viverem em um estado constante de vigilância. A questão de se a defesa da liberdade havia criado um ambiente onde a própria liberdade se tornava um risco é um tema de constante análise. À medida que o tempo avançava, a figura de McCarthy tornava-se cada vez mais polarizadora. Sua cruzada, que havia começado como uma tentativa de salvaguardar a democracia, transformou-se em um cenário de excessos e abusos. No final da década de 1950, a opinião pública começou a questionar seus métodos e sua retórica. A famosa audiência do Army McCarthy, onde o senador se confrontou com oficiais do exército, marcou uma mudança decisiva na percepção popular. A arrogância de McCarthy, exposta diante da nação, foi um momento crucial que começou a minar seu poder. Finalmente, em 1954, o Senado censurou McCarthy, pondo fim ao seu reinado de terror. No entanto, o dano já estava feito. A caça às bruxas havia deixado uma ferida profunda na sociedade americana, um legado de desconfiança e medo que perduraria na memória coletiva.
Os ecos daquelas acusações ainda ressoam, lembrando-nos de que o temor pode levar a sociedade aos recantos mais obscuros da injustiça. O macartismo não apenas simbolizou um período de repressão, também revelou a fragilidade da própria democracia. As lições que nos deixa este capítulo sombrio da história são um tema de constante reflexão. À medida que olhamos para o futuro, é crucial refletir sobre como o medo pode transformar a razão em loucura, e a liberdade em opressão. Enquanto a sombra do macartismo começava a se dissipar, um novo fenômeno emergia no horizonte soviético. A morte de Stalin em 1953 abriria as portas a um processo de desestalinização, uma mudança que alteraria a paisagem política da União Soviética e suas relações internacionais. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas desse novo ordenamento são um tema de grande interesse. Essa crise não tardaria a dar lugar a uma transformação profunda no coração da União Soviética. A morte de Iosif Stalin em março de 1953 deixou um vácuo de poder e uma atmosfera de incerteza que ressoaria não apenas nos corredores do Kremlin, mas também em cada canto do mundo. Os mistérios e segredos que se ocultavam sob a sombra do regime stalinista são um tema de constante estudo. A desestalinização, um processo de mudança política e social, emergiu como uma resposta a essa inquietante pergunta. O primeiro indício de transformação se apresentou durante o X-Congresso do Partido Comunista em 1956, onde Nikita Khrushchev, o novo líder soviético, pronunciou um discurso que reverberaria na história. Em um ato de coragem e desafio, expôs os crimes de Stalin, um tema tabu que havia permanecido oculto sob a opressiva camada de seu culto à personalidade. O debate sobre se este foi um ato de traição à memória do líder que havia cimentado a União Soviética como uma superpotência ou uma necessária liberação da opressão que havia asfixiado milhões, continua aberto. A desestalinização não apenas provocou uma mudança na política interna, suas repercussões foram sentidas em todo o mundo. As nações sob a esfera soviética começaram a questionar o autoritarismo que havia caracterizado seus governos. Na Polônia, por exemplo, a pressão popular tornou-se incontrolável. As protestos eclodiram em 1956, impulsionadas pelo desejo de reformas, e o descontentamento se transformou em um grito de liberdade. A questão de se essas ondas de mudança poderiam ser contidas sem provocar um cataclismo é um tema de constante análise. A resposta chegou de forma inquietante quando a União Soviética enviou tropas para sufocar os levantes, demonstrando que o eco do passado ainda ressoava com força no presente. No entanto, o eco da desestalinização não se limitou à Europa Oriental. Na Hungria, a revolta de 1956 eclodiu com fervor. À medida que os cidadãos exigiam reformas democráticas, a resposta do Kremlin foi devastadora. A intervenção militar soviética resultou em milhares de mortos e feridos, mas também em uma lição do que o controle de Moscou significava para aqueles que ousavam desafiar o sistema. O mundo observava com espanto e horror o futuro que aguardava aqueles que buscavam a liberdade em um regime que havia prometido o paraíso comunista era incerto. Enquanto isso, no cenário internacional a Guerra Fria continuava seu incessante avanço. A desestalinização também afetou as relações com o Ocidente. Khrushchev, em uma tentativa de suavizar a imagem da União Soviética, buscou um aproximamento com os Estados Unidos, o que levou a uma série de encontros e negociações. A possibilidade de um entendimento entre adversários que haviam sido inimigos por tanto tempo era um tema de constante debate. A sombra da desconfiança ainda estava presente, e cada passo em direção à paz era sentido como um jogo de xadrez onde cada movimento poderia desencadear uma guerra. Um aspecto fascinante desse processo foi o impacto na cultura e nas sociedades soviéticas. A desestalinização permitiu uma leve abertura na expressão artística e literária. Poetas e escritores começaram a explorar temáticas mais audaciosas, desafiando as normas impostas pelo regime anterior. No entanto, a arte também se tornou um campo de batalha. A censura ainda persistia, e muitos artistas se perguntavam até onde poderiam ir sem colocar em risco suas vidas e carreiras. A busca pela verdade tornou-se um ato de coragem. O legado da desestalinização é sem dúvida um enigma em si mesmo.
Enquanto alguns argumentam que foi um passo em direção à liberalização, outros sustentam que o processo foi insuficiente, e que o regime continuou perpetuando a repressão sob novas formas. A realidade é que a sombra de Stalin ainda se projetava sobre a política soviética, e a mudança, embora palpável, não foi total. A questão de se a história estava condenada a repetir seus ciclos de opressão e resistência é um tema de constante análise. À medida que as repercussões da desestalinização se espalhavam, o mundo se preparava para um confronto que marcaria um marco na Guerra Fria. A tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética estava prestes a alcançar seu ponto crítico. Em Cuba, um pequeno país no Caribe, as forças revolucionárias estavam prestes a desafiar a ordem estabelecida, e a crise que se aproximava colocaria à prova não apenas a resistência dos governos, mas também a sobrevivência da civilização em si. A questão de se o legado de Stalin e a sombra da desestalinização poderiam ser suficientes para evitar o abismo da guerra nuclear é um tema de grande interesse. A história, sempre imprevisível, estava prestes a revelá-lo. Essa crise não tardaria a emergir com uma intensidade sem precedentes. Em outubro de 1962, o mundo foi ofuscado por um conflito que colocou a humanidade à beira da aniquilação. A crise dos mísseis em Cuba não apenas representou um confronto militar entre duas superpotências, mas também revelou as tensões latentes que haviam se acumulado durante anos nas sombras da Guerra Fria. Enquanto os ecos da Guerra da Coreia ainda ressoavam e as políticas de contenção delineavam a paisagem geopolítica, a atenção do mundo se concentrou em uma pequena ilha caribenha. Cuba, sob a direção de Fidel Castro, havia se alinhado com a União Soviética, transformando-se em um bastião do comunismo no hemisfério ocidental. A relação entre Havana e Moscou não era simplesmente uma amizade estratégica, era uma declaração desafiadora a Washington, que via nessa associação uma ameaça existencial. A decisão de Nikita Khrushchev de instalar mísseis nucleares em Cuba foi, em muitos aspectos, uma aposta audaciosa. O debate sobre se foi um ato de agressão ou uma medida defensiva diante da constante ameaça dos Estados Unidos permanece em aberto. Com o apoio da União Soviética, Castro buscava não apenas proteção, mas também um equilíbrio de poder que lhe permitisse desafiar a influência americana na região. As bases de mísseis que podiam atingir cidades americanas em questão de minutos eram um símbolo dessa nova era de confrontação. No dia 16 de outubro de 1962, o presidente John F. Kennedy foi informado pela CIA sobre a presença de mísseis soviéticos em Cuba. A questão de como o mundo chegou a esse ponto é um tema de constante análise. A tensão acumulada durante anos havia conduzido a um momento que muitos consideraram inevitável. Na sala de crise da Casa Branca, um grupo de assessores se reuniu para avaliar a situação, pesando as opções que tinham diante de si. A possibilidade de um conflito armado tornava-se cada vez mais real, e a ameaça de uma guerra nuclear se transformou em uma sombra que pairava sobre a humanidade. As decisões tomadas durante aqueles dias são objeto de análise e debate. Enquanto alguns membros da equipe de Kennedy defendiam uma resposta militar direta, outros alertavam sobre as consequências catastróficas que tal ação poderia acarretar. O dilema moral e estratégico se intensificou, levantando uma pergunta inquietante. Qual era o custo da segurança nacional frente à possibilidade de uma guerra nuclear é um tema de constante reflexão. Em meio a esse enigma, o mundo observava com a respiração contida. As tensões aumentaram quando Kennedy decidiu implementar um bloqueio naval ao redor de Cuba, o que foi interpretado como um ato de guerra por parte da União Soviética. Aqueles dias de outubro se tornaram uma dança perigosa, onde cada movimento poderia levar ao desencadeamento de um conflito global. No dia 27 de outubro, o momento crítico chegou. Um avião de reconhecimento U-2 americano foi derrubado sobre Cuba, e a situação se tornou ainda mais volátil. A questão de se esse ato poderia ser a faísca que acenderia a mecha de uma guerra é um tema de constante debate. A humanidade se encontrava em um precipício, e a decisão de Khrushchev e Kennedy tornou-se crucial para o futuro do planeta. Finalmente, em uma reviravolta inesperada, Khrushchev optou por desescalar a crise.
Através de um acordo secreto, foi decidido retirar os mísseis de Cuba, em troca de que os Estados Unidos se comprometessem a não invadir a ilha e a retirar seus mísseis da Turquia. Esse desfecho, embora tenha resolvido a crise imediata, deixou um rastro de desconfiança que continuaria moldando as relações entre as duas nações. A crise dos mísseis em Cuba se tornou um marco na história, um lembrete de quão perto o mundo esteve da destruição total. À medida que as tensões se dissipavam, o legado dessa confrontação se tornou evidente. A crise não apenas revelou a fragilidade da paz mundial, mas também marcou um antes e um depois, na percepção da guerra nuclear. A humanidade enfrentava agora um futuro incerto, onde a ameaça da destruição em massa continuava latente. Aquele outubro de 1962 nos deixou com mais perguntas do que respostas. As sombras que pairavam sobre o futuro da Guerra Fria eram um tema de constante especulação. A questão de se o mundo estava realmente preparado para lidar com o poder destrutivo que havia desencadeado é um tema de grande interesse. A próxima etapa dessa complexa narrativa nos levará a outro campo de batalha na luta pela supremacia, onde a competição não se daria apenas na Terra, mas também no vasto e misterioso universo. A corrida espacial, um novo capítulo que mudaria a percepção da humanidade sobre si mesma e seu lugar no cosmos. Essa crise não tardaria a desdibujar as fronteiras da Terra e levar as potências a um novo e fascinante campo de batalha, o vasto e inexplorado espaço. A Guerra Fria não foi apenas um confronto ideológico e militar, também se transformou em uma feroz competição tecnológica. Nesse cenário, a corrida espacial se ergueu como um símbolo da luta pela supremacia global, onde cada pequeno avanço era um eco ressonante de poder e prestígio. No final da década de 1950, a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética alcançava novas cotas. Nesse contexto, o lançamento do satélite Sputnik, em 4 de outubro de 1957 pela URSS, não apenas surpreendeu o mundo, mas também abalou os alicerces do orgulho americano. Este pequeno satélite, que orbitava a Terra a 27.400 km por hora, tornou-se um enigma que desencadeou uma onda de medo e desconfiança no governo de Eisenhower. A questão de se a União Soviética, com sua tecnologia espacial, poderia ter a capacidade de lançar mísseis intercontinentais capazes de alcançar qualquer canto dos Estados Unidos, é um tema de constante debate. O Sputnik não era simplesmente uma conquista técnica, era um grito de guerra no espaço. A propaganda soviética utilizou esse triunfo para demonstrar a superioridade do sistema comunista, insinuando que a tecnologia da URSS era um reflexo de sua ideologia progressista. Em resposta, os Estados Unidos se viram obrigados a reavaliar sua posição em um mundo onde a conquista do espaço estava se tornando uma nova frente da Guerra Fria. Assim, a NASA nasceu como um bastião de esperança e competição, um símbolo da determinação americana em recuperar a iniciativa perdida. As motivações que impulsionavam essas superpotências a buscar a conquista do espaço eram diversas. Além do desejo de alcançar a glória nacional, havia uma profunda compreensão de que o controle do espaço poderia significar o controle do futuro. As aplicações militares da tecnologia espacial eram evidentes, desde a vigilância terrestre até a possibilidade de ataques nucleares a partir do espaço, o domínio do cosmos se traduzia em uma vantagem estratégica. Nesse contexto, a corrida espacial se tornou um jogo mortal de avanços científicos e propaganda, onde cada marco era celebrado como um triunfo da ideologia. À medida que a década de 1960 avançava, o pulso entre ambas as nações se intensificava. Os Estados Unidos lançaram seu programa Mercury, destinado a colocar um homem em órbita. John Glenn, o primeiro americano a orbitar a Terra, tornou-se um herói nacional, um símbolo da resiliência e do engenho americano. A questão de se isso foi suficiente para restabelecer a confiança da nação em sua capacidade de competir nesse novo domínio, é um tema de constante análise. Enquanto isso, a União Soviética continuava acumulando conquistas, enviando o primeiro ser humano Yuri Gagarin ao espaço em 1961. Sua viagem não foi apenas um testemunho da capacidade tecnológica soviética, mas também um ato de propaganda magistral.
As imagens de Gagarin, sorrindo de sua cápsula Vostok, tornaram-se uma poderosa ferramenta para reforçar a narrativa do comunismo como o caminho para o progresso. No fundo dessa intensa competição, as tensões geopolíticas aumentavam. A crise dos mísseis em Cuba, que havia desencadeado o temor de uma guerra nuclear iminente, se interconectava com a corrida espacial. A capacidade de ambas as nações de lançar foguetes e satélites tornava-se um reflexo direto de seu poder militar e de sua disposição para enfrentar-se, mesmo nas sombras do espaço. A questão de se a conquista do espaço era unicamente uma questão de poder é um tema de constante debate. À medida que os foguetes cruzavam o céu, surgia uma questão mais profunda: o legado que esses esforços deixariam na humanidade. A cada passo em direção ao cosmos, abria-se um novo enigma sobre os limites da exploração e a responsabilidade que isso acarretava. Finalmente, em 20 de julho de 1969, o apogeu dessa competição se materializou com o pouso do Apollo 11. Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornaram-se os primeiros humanos a pisar na Lua, um momento que ressoou em todo o mundo. Este é um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade, proclamou Armstrong, um eco que ainda ressoa em nossa história coletiva. No entanto, por trás desse triunfo permanecia a sombra da rivalidade, o temor e o desejo de demonstrar uma superioridade que, em última análise, poderia não ser mais do que uma miragem. No horizonte, a corrida espacial não apenas representava a busca por novos mundos, mas também o reflexo de uma luta ideológica sem quartel. A exploração do espaço havia se tornado uma extensão da Guerra Fria, onde cada avanço tecnológico se entrelaçava na complexa narrativa da confrontação entre duas superpotências. Enquanto os foguetes cruzavam o céu, o mundo se perguntava que segredos ainda aguardavam nas profundezas dessa nova frente. À medida que a competição espacial continuava, as esperanças de um futuro melhor se entrelaçavam com as realidades da Guerra Fria. A Primavera de Praga se aproximava no horizonte, marcada por um desejo de mudança e reforma no coração da Europa Oriental. A questão de se o anseio por liberdade e progresso em um continente dividido poderia mudar o rumo dessa narrativa histórica é um tema de grande interesse. Essa crise não tardaria a revelar um novo enigma no coração da Europa Oriental. Em 1968, a Tchecoslováquia, um país preso à sombra da União Soviética, se tornaria o cenário de uma ousada tentativa de reforma conhecida como a Primavera de Praga. Em um contexto onde o controle soviético parecia absoluto, uma faísca de mudança iluminou as ruas de Praga, desafiando o domínio do Pacto de Varsóvia. O novo líder do Partido Comunista Tchecoslovaco, Alexander Dubček, emergiu como um símbolo de esperança. Sua visão de socialismo com o rosto humano prometia abrir as portas a uma maior liberdade política e cultural, assim como a reformas econômicas que aliviassem o jugo de um sistema opressivo. A questão de se alguém poderia ter imaginado que esse sonho de renovação se tornaria rapidamente um pesadelo para o Kremlin é um tema de constante debate. As ideias de Dubček ressoavam com força entre a população. A imprensa começou a experimentar uma liberdade sem precedentes, e os cidadãos se aventuraram a discutir abertamente suas aspirações e descontentamentos. As ruas de Praga se encheram de um fervor renovado, mas no horizonte pairava uma sombra ominosa. A União Soviética, temerosa de que esse exemplo pudesse se espalhar para outros países do bloco comunista, começou a considerar medidas drásticas para sufocar o levante. No dia 20 de agosto de 1968, a escuridão do enigma se tornou evidente. As tropas do Pacto de Varsóvia sob comando soviético cruzaram as fronteiras da Tchecoslováquia. A questão de se essa foi uma medida preventiva contra o contágio de ideias reformistas ou simplesmente a reafirmação de um controle autoritário, é um tema de constante análise. Os tanques avançaram pelas ruas de Praga, esmagando não apenas a resistência física, mas também os sonhos de um povo que ansiava por liberdade. À medida que a ocupação se consolidava, a resistência tchecoslovaca não se rendeu tão facilmente. Em uma série de atos de desafio, os cidadãos se uniram para protestar pacificamente, criando um eco de determinação que ressoou através das fronteiras. No entanto, a brutalidade da repressão rapidamente apagou a chama da esperança.
A intervenção militar se tornou um lembrete assustador da fragilidade da liberdade em um mundo dividido pela Guerra Fria. Apesar da ocupação, o legado da Primavera de Praga perdurou. A luta pela liberdade e dignidade se tornou um símbolo de resistência na memória coletiva da região. Anos depois, quando o Muro de Ferro começou a se desvanecer, as sementes plantadas durante aqueles meses de fervor reformista floresceriam em novas lutas pela liberdade. No entanto, a sombra do Pacto de Varsóvia não se dissiparia facilmente. A repressão de 1968 deixou uma marca indelével na política tchecoslovaca e na percepção global da União Soviética. Enquanto o mundo observava, a questão de como um sistema que proclamava a igualdade e a justiça poderia recorrer à violência para manter seu domínio era um tema de constante debate. A Primavera de Praga se tornou um enigma que desafiava ideólogos e cidadãos igualmente, uma pergunta que ressoaria nos corações daqueles que ansiavam por mudança. A Primavera de Praga foi um lembrete de que a luta pela liberdade muitas vezes enfrenta forças implacáveis. A história estava longe de ter terminado, e os ecos da resistência tchecoslovaca se entrelaçavam com os ventos de mudança que sopravam em outras partes do mundo. À medida que a década de 70 se desenrolava, o conflito no Vietnã começava a se intensificar, levando os Estados Unidos a uma nova encruzilhada em sua política externa. As lições da Tchecoslováquia ressoariam nesse novo cenário, desafiando as noções de poder e resistência em um mundo em constante mudança. A sombra da Guerra Fria se estendia sobre o mundo, desgastando as fronteiras da lógica e da razão. Essa tensão, palpável em cada canto do globo, encontraria seu eco em um conflito que mudaria a percepção global da contenda entre as superpotências. A Guerra do Vietnã, um enigma que se desdobra entre a selva e a pólvora, tornou-se o cenário onde se decidiram não apenas os destinos de nações, mas também a essência mesma da luta ideológica entre o capitalismo e o comunismo. À metade da década de 1950, o Vietnã se encontrava no crisol de uma guerra de independência. O líder nacionalista Ho Chi Minh, figura emblemática do movimento comunista, havia ressurgido após a Segunda Guerra Mundial, buscando libertar o país do domínio colonial francês. Mas o conflito não era apenas um grito de liberdade, no fundo, era uma disputa que ressoava com as tensões da Guerra Fria. Os Estados Unidos, temerosos da expansão do comunismo no Sudeste Asiático, comprometeram-se a apoiar o regime do Vietnã do Sul, liderado pelo presidente Ngo Dinh Diem. As motivações que guiaram Washington em sua intervenção, como o medo do efeito dominó, são um tema de constante análise. A decisão de se envolver no Vietnã foi um ato de desespero estratégico. Em 1964, após o incidente do Golfo de Tonkin, o presidente Lyndon B. Johnson solicitou ao Congresso autorização para uma ação militar mais direta, alegando a necessidade de proteger a liberdade e a democracia no país. Assim, desatou-se um torrente de tropas americanas em um solo que, para muitos, era um labirinto de confusão e dor. O envio de centenas de milhares de soldados, a intensificação dos bombardeios e a utilização de armas químicas como o agente laranja eram manifestações de uma guerra que se acreditava poderia ser vencida com superioridade tecnológica. A questão de se a força militar poderia dobrar a determinação de um povo que lutava por sua autodeterminação é um tema de constante debate. À medida que a guerra avançava, aprofundava-se a desconexão entre a percepção pública e a realidade do conflito. As imagens da brutalidade da guerra transmitidas pela televisão começaram a corroer o apoio popular nos Estados Unidos. As protestas nas universidades e nas ruas tornaram-se um eco de um descontentamento que ressoava além das fronteiras. A guerra, uma vez apresentada como um esforço nobre, transformava-se em um símbolo de fracasso. Os jovens se perguntavam por que deveriam lutar em uma guerra tão distante, em um lugar cujo nome mal conheciam. O impacto da Guerra do Vietnã se estendia muito além de suas fronteiras. No âmbito internacional, o conflito tornou-se um espelho que refletia as lutas de outras nações em desenvolvimento que buscavam se libertar do jugo colonial e do imperialismo. Os movimentos de libertação na África, América Latina e Ásia encontraram inspiração na resistência vietnamita.
Nesse sentido, o Vietnã transformou-se em um símbolo da luta anticolonial. O custo real dessa luta é um tema de constante análise. A intervenção americana culminou em 1975, com a queda de Saigon, um evento que se tornaria um marco trágico e emblemático. A vitória do Vietcong e do exército do Vietnã do Norte não apenas significou o fim da guerra para o Vietnã, mas também marcou uma mudança crucial na percepção global dos Estados Unidos como superpotência. O legado da guerra deixou cicatrizes profundas. Mais de 3 milhões de vietnamitas e cerca de 58 mil americanos perderam a vida. Essa catástrofe não apenas gerou um reexame na política externa americana, mas também semeou dúvidas sobre a moralidade da intervenção militar como ferramenta de política internacional. À medida que o eco das balas se desvanecia, surgiram perguntas que ainda perduram na memória coletiva. A questão de como um país tão poderoso pôde sucumbir diante de um inimigo aparentemente inferior, e se a intervenção foi um erro monumental, ou simplesmente um capítulo mais na luta interminável entre ideologias, continua sendo um tema de debate. A Guerra do Vietnã se ergueu como um enigma que desafiava as narrativas de heroísmo e triunfo, deixando em seu rastro um legado de desconfiança e ceticismo em relação ao governo. No contexto da Guerra Fria, o Vietnã representou um ponto de inflexão. A intervenção americana não apenas alterou o curso da história do país, mas também abriu um novo capítulo na luta ideológica em nível mundial. A distensão e o diálogo que viriam posteriormente na década de 1970 seriam marcados pelo medo de repetir os erros do Vietnã. Assim, o eco desse conflito ressoaria nas decisões de futuras intervenções e na forma como as superpotências gerenciariam suas relações. A Guerra do Vietnã, com sua complexidade e suas tragédias, tornou-se um espelho da luta mais ampla da Guerra Fria. A percepção global dessa guerra transformou a narrativa em torno do comunismo e do capitalismo, levantando questões que ainda persistem. A questão de se os Estados Unidos seriam capazes de aprender com sua história é um tema de constante análise. No horizonte, um novo capítulo se gestava. A detente, uma tentativa de distensão entre as superpotências começaria a tomar forma. A questão de se a história poderia evitar se repetir ou se está condenada a ser reescrita em ciclos intermináveis, é um tema de constante debate. Essa crise não tardaria a abrir a porta para um período de distensão, um enigma que marcaria um respiro na tensão entre as superpotências. A detente, como seria conhecido este capítulo da Guerra Fria, se erigiu como um reflexo das dinâmicas em mudança no tabuleiro geopolítico mundial. À medida que as décadas de 60 e 70 avançavam, o eco de um possível entendimento ressoava nos corredores do poder, enquanto o medo da aniquilação nuclear pairava sobre a humanidade. A detente não surgiu do nada. Foi o resultado de um delicado equilíbrio entre o desejo de paz e a necessidade de manter a hegemonia. A administração de Richard Nixon, ciente da fragilidade da paz, aventurou-se a estabelecer um diálogo com seu adversário, a União Soviética. Este aproximamento, catalisado pela figura do Conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger, baseou-se na premissa de que as superpotências poderiam coexistir em um quadro de competição controlada. A motivação dessas nações para deixar de lado a hostilidade aberta reside no temor compartilhado à destruição mútua assegurada. Com um arsenal nuclear que crescia exponencialmente, a possibilidade de um conflito catastrófico era uma sombra constante. Nesse contexto, a assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1968 se erigiu como um marco. Este acordo, que buscava limitar a expansão de armas nucleares, não apenas representava uma tentativa de conter o poder destrutivo, mas também um reconhecimento da interdependência das potências. No entanto, a detente foi mais do que um mero acordo sobre armas. Foi um período em que se exploraram múltiplas vias de cooperação, abrindo canais de comunicação e negociações em diversas áreas. As cúpulas entre líderes como Nixon e o secretário-geral soviético Leonid Brezhnev revelaram um desejo latente de colaboração. A questão de se essa distensão foi realmente um sinal de paz genuína, ou um mero espejismo em um deserto de desconfiança, é um tema de constante debate.
À medida que os líderes se sentavam à mesa, o mundo o observava com cautela. As conversas não giravam apenas em torno dos arsenais nucleares, mas também da redução de forças convencionais na Europa, uma tentativa de desescalar as tensões que haviam levado o continente ao limite do abismo. O Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, assinado em 1972, foi outro passo significativo. Este acordo limitava o desdobramento de sistemas de defesa, sugerindo que as superpotências preferiam um equilíbrio de forças em vez de uma corrida armamentista desenfreada. Mas a detente não estava isenta de contradições. A intervenção soviética no Afeganistão em 1979 marcaria o fim desse período de aparente harmonia. Este ato, considerado por muitos como uma agressão imperialista, acenderia novamente as chamas da confrontação. Enquanto as tropas soviéticas cruzavam a fronteira, a administração de Jimmy Carter se viu obrigada a reavaliar sua estratégia, dando lugar a uma nova era de hostilidade e retórica beligerante. Apesar das tensões que surgiriam, a detente deixou um legado que perduraria na memória coletiva. A ideia de que o diálogo poderia frear o conflito se tornou um princípio que muitos líderes posteriores tentariam emular. No entanto, o desmoronamento desse período também levanta questões inquietantes. A questão de se a detente foi simplesmente uma pausa no caminho para o conflito inevitável, ou se os líderes da época falharam em construir uma paz duradoura é um tema de constante análise. Nesse contexto de incerteza, o mundo permaneceu em suspense, perguntando-se se a paz era realmente alcançável. Enquanto as superpotências se preparavam para uma nova fase da Guerra Fria, o eco da detente ressoava como um lembrete do que poderia ter sido. A sombra da guerra continuava a espreitar, e o futuro era tão incerto quanto sempre. Assim, enquanto a cortina da detente caía, o mundo adentrava um novo capítulo de sua história. A Revolução Iraniana, uma mudança radical no equilíbrio de poder no Oriente Médio, se erguia no horizonte, prometendo reconfigurar as alianças e as tensões globais. Os novos mistérios que aguardavam nesta nova etapa e como afetariam o delicado entrelaçamento da Guerra Fria são um tema de grande interesse. Essa distensão entre as superpotências não tardaria a se desvanecer, dando lugar a uma série de eventos que mudariam o mapa geopolítico do Oriente Médio e o equilíbrio de poder na Guerra Fria. Em 1979, o Irã, um país com um legado milenar, tornava-se o epicentro de um enigma revolucionário. A Revolução Iraniana não apenas arrasou com a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi, mas também desencadeou uma onda de consequências que reverberariam na política de blocos por décadas. O Shah, apoiado pelo Ocidente, havia implementado uma série de reformas modernizadoras sob o lema da Revolução Branca. No entanto, por trás dessa fachada de progresso, escondia-se um descontentamento profundo. A repressão política, a corrupção e as desigualdades sociais alimentavam um crescente descontentamento entre a população, que se sentia cada vez mais alienada de seu próprio futuro. Entre os descontentes encontrava-se um clérigo carismático, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, cujo eco de resistência ressoava nas mesquitas e ruas de Teherã. A questão do que levou um país tão estrategicamente localizado, rico em petróleo, e com um papel crucial na política internacional, a se tornar o centro de uma revolução tão radical, é um tema de constante análise. Khomeini, exilado na França, tornou-se a voz de um povo cansado da opressão e da influência ocidental. Seus discursos, gravados e distribuídos clandestinamente, tornaram-se um símbolo de esperança para muitos, enquanto o povo iraniano se unia em um movimento que cruzava fronteiras ideológicas e sociais. Em 11 de fevereiro de 1979, o regime do Shah colapsou. A Revolução Triunfante estabeleceu uma república islâmica, uma reviravolta que surpreendeu as potências ocidentais. A questão de se um país que havia sido um bastião do capitalismo ocidental poderia se transformar em um reduto do islamismo radical é um tema de grande interesse. A resposta foi um retumbante sim. A Revolução Iraniana não apenas transformou o Irã, mas também alterou o tabuleiro de jogo da Guerra Fria. No contexto de blocos, a queda do Shah foi um golpe inesperado para os Estados Unidos. O país que havia sido um aliado estratégico tornava-se um adversário. A nova República Islâmica, sob a liderança de Khomeini,
não apenas rejeitou a influência americana, mas também se aliou à União Soviética em um contexto de crescente rivalidade. Embora as relações entre Teherã e Moscou nem sempre tenham sido harmônicas, o regime iraniano encontrou no socialismo um aliado em sua luta contra o imperialismo ocidental. O impacto da Revolução Iraniana fez-se sentir em toda a região. A política de blocos foi reorganizada, a influência soviética se expandiu em direção ao Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos, alarmados pela nova dinâmica, adotaram uma postura mais agressiva. As tensões se intensificaram, e a resposta americana não tardou a chegar. A crise dos reféns em 1979, quando um grupo de estudantes iranianos tomou a embaixada americana em Teherã, consolidou ainda mais a inimizade entre os dois países. Este ato, que se prolongou por 444 dias, tornou-se um símbolo da nova era de hostilidades. A Revolução Iraniana também inspirou movimentos em outros países do mundo muçulmano. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas dessa turbulenta transformação são um tema de constante análise. A sombra do islamismo radical se estendeu, desafiando a ordem estabelecida e alimentando a desconfiança no Ocidente. A ideia de uma revolução islâmica tornou-se um farol para aqueles que também desejavam questionar o domínio ocidental. À medida que o tempo avançava, a inquietante realidade da nova República Islâmica tornava-se evidente. A repressão de dissidentes, a imposição da lei islâmica e o isolamento internacional começaram a definir o legado do regime de Khomeini. A revolução, que havia prometido liberdade e justiça, transformou-se em um regime autoritário que perseguia seus opositores. No entanto, apesar dos desafios internos, o Irã consolidava-se como um ator-chave na política do Oriente Médio. Esse novo ordenamento não ocorreu sem sua cota de resistência. Grupos como o Hezbollah no Líbano, que se inspiraram na Revolução, começaram a desafiar não apenas Israel, mas também a influência americana na região. A Revolução Iraniana não apenas alterou o equilíbrio de poder no Irã, mas também semeou as sementes de um conflito que continuaria a afetar as relações internacionais por décadas. Enquanto as sombras da Guerra Fria se alongavam, o mundo se preparava para um novo capítulo de tensão. A intervenção soviética no Afeganistão, um conflito que se desencadearia em 1979, marcaria o início de uma nova fase nessa luta global pelo poder. A Revolução Iraniana, com seus ecos de resistência e suas consequências imprevisíveis, tornaria-se um prelúdio do que estava por vir. A forma como o mundo se alinharia nesse novo contexto é um tema de grande interesse. A resposta, ainda oculta nos meandros da história, aguardava no horizonte. Essa distensão não tardaria a se desvanecer, deixando à mostra as tensões que pulsavam no coração da Ásia. Em dezembro de 1979, a União Soviética lançou uma invasão militar no Afeganistão, um ato que não apenas alteraria o equilíbrio regional, mas também reavivaria as chamas da Guerra Fria em uma escala que muitos não podiam prever. Esse movimento foi apresentado como uma resposta à instabilidade política que assolava o país, um enigma que, no entanto, escondia um pano de fundo mais complexo e estratégico. A intervenção soviética foi justificada pelo governo de Leonid Brezhnev como uma tentativa de proteger o regime comunista afegão, que enfrentava uma crescente insurgência. A questão de se Moscou buscava estabilizar seu vizinho do sul, ou se havia motivos mais profundos em jogo, é um tema de constante análise. A geografia do Afeganistão, com suas montanhas imponentes e sua posição estratégica entre potências rivais, o tornava um tabuleiro de xadrez crucial na luta pela influência global. O povo afegão havia sofrido mais de uma década de agitação política, e a chegada do Partido Democrático Popular do Afeganistão, PDPA, em 1978, com sua promessa de reformas radicais, havia desencadeado uma onda de resistência. A resposta de Moscou a essa inquietação foi a intervenção militar, que se traduziu no deslocamento de dezenas de milhares de soldados soviéticos em uma tentativa de sufocar a rebelião.
No entanto, o que começou como uma operação relâmpago rapidamente se transformou em um conflito prolongado e sangrento, um labirinto de guerrilhas e resistência que aprisionaria a União Soviética em um ciclo de violência. Os mujahidins, guerreiros da fé que se levantaram contra a ocupação, encontraram em sua luta um eco de resistência que ressoava com o sentimento nacionalista. Armados e apoiados pelos Estados Unidos, Paquistão e outros aliados, esses combatentes se tornaram um símbolo de uma resistência que não apenas buscava libertar o Afeganistão, mas também desafiar o domínio soviético. A luta se estendeu além das fronteiras afegãs, alimentando o conflito da Guerra Fria e transformando o país em um campo de batalha ideológico. Enquanto isso, o impacto da invasão ressoou nos corredores do poder em Washington. A administração de Jimmy Carter viu na intervenção soviética uma ameaça direta à segurança nacional. A questão de como responder a um inimigo que parecia disposto a expandir sua influência a qualquer custo é um tema de constante debate. A decisão foi clara: os Estados Unidos passariam da contenção a uma política de apoio ativo aos mujahidins, marcando um novo capítulo na história da Guerra Fria. A famosa frase de Carter, que descrevia o Golfo Pérsico como um interesse vital dos Estados Unidos, evidenciou que a tensão internacional estava alcançando novas alturas. Os ecos dessa guerra não apenas ressoariam no campo de batalha. Na esfera política, o conflito no Afeganistão afetaria as relações internacionais de maneira profunda, com repercussões que seriam sentidas nas décadas seguintes. A invasão se tornou um ponto de inflexão que reconfigurou as alianças e reavivou os temores de uma escalada militar. O custo dessa intervenção, em termos de vidas perdidas, sofrimento humano e devastação do país, é um legado sombrio dessa guerra. Com o tempo, os soviéticos se veriam presos em um conflito sem saída. A resistência afegã tornou-se cada vez mais eficaz, utilizando táticas de guerrilha que superavam a capacidade do exército soviético. A imagem de um gigante militar enfrentando um grupo de combatentes irregulares se tornou um símbolo da futilidade da intervenção soviética. As lições que seriam extraídas dessa experiência para as superpotências envolvidas na Guerra Fria são um tema de constante análise. A história do conflito afegão não se limitou apenas aos combates e às táticas militares. Tornou-se um espelho que refletia as tensões globais e as contradições da política internacional. À medida que a década de 1980 avançava, o conflito afegão continuaria desgastando a União Soviética, expondo suas fraquezas internas e contribuindo para um clima de descontentamento que culminaria em seu eventual colapso. A invasão soviética do Afeganistão marcou, sem dúvida, um ponto de inflexão na Guerra Fria. No entanto, as repercussões não se limitariam aos limites do Afeganistão. Esse conflito, em sua essência, seria o prelúdio de uma série de movimentos sociais e políticos que buscariam desafiar a ordem estabelecida na Europa Oriental. Com o pano de fundo da luta afegã, gestava-se uma nova resistência que em breve ganharia vida em lugares como a Polônia, desafiando a hegemonia soviética de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. E assim, enquanto o eco das balas ressoava nas montanhas do Afeganistão, outro movimento começava a ganhar força no coração da Europa. A sombra da solidariedade se projetaria sobre a Polônia, onde os ventos de mudança sopravam com força. A luta pela liberdade e autodeterminação se preparava para escrever o próximo capítulo na história da Guerra Fria. Essa crise não tardaria a revelar seus ecos nos cantos mais escuros da cortina de ferro. Na Polônia, um país preso à sombra da influência soviética, emergia um movimento que desafiaria as estruturas do poder e da opressão. Era 1980 quando, nos estaleiros de Gdansk, um grupo de trabalhadores começou a articular seu descontentamento. Este seria o início da Solidariedade. Um sindicato que não apenas representaria as demandas trabalhistas, mas se tornaria um símbolo de resistência contra o controle soviético na Europa Oriental. Os ecos do descontentamento eram sentidos no ar, alimentados pela insatisfação econômica e pela repressão política. As greves irromperam como chamas em um campo seco. O governo comunista, temeroso de perder o controle, foi obrigado a ceder. Foi nesse contexto que Lech Walesa, um eletricista e líder carismático, emergiu como a figura central do movimento.
A questão de quem era realmente esse homem que, com sua paixão e determinação, personificaria a luta pela liberdade, é um tema de grande interesse. A solidariedade se formalizou em 31 de agosto de 1980, quando foram assinados os Acordos de Gdansk, um pacto que concedia direitos de livre associação e negociação aos trabalhadores. No entanto, seu sucesso não se limitou aos muros dos estaleiros. A faísca da rebelião se espalhou rapidamente, enquanto milhões de poloneses começaram a ver na solidariedade não apenas um sindicato, mas um símbolo de esperança e um farol na escuridão da opressão. Os obstáculos que se interporiam em seu caminho são um tema de constante análise. A resposta chegou em dezembro de 1981, com a declaração da lei marcial imposta pelo general Wojciech Jaruzelski. A repressão se abateu como um raio, e milhares de membros da Solidariedade foram presos. Apesar desse golpe devastador, o espírito dos poloneses não se extinguiu. Na clandestinidade, o movimento continuou sua luta, tornando-se um símbolo de resistência que inspiraria outros povos sob o jugo soviético. Enquanto a Guerra Fria se intensificava e as tensões entre as superpotências se tornavam palpáveis, o fenômeno da solidariedade começou a ressoar além das fronteiras polonesas. A questão de se um pequeno movimento sindical em um país comunista poderia mudar o rumo da história é um tema de grande interesse. À medida que o tempo avançava, a resposta se tornava cada vez mais clara. A solidariedade não era apenas um grito de luta trabalhista, mas um eco de liberdade que reverberava através da Europa Oriental. O legado da solidariedade transcendeu seus líderes e seu tempo. Tornou-se o primeiro sindicato independente da Polônia, e com isso, gestou um poderoso desafio à hegemonia soviética. Através de boletins clandestinos, reuniões secretas e uma rede de apoio internacional, o movimento semeou as sementes de uma transformação social que começaria a florescer na década seguinte. As gestas da solidariedade não apenas desafiaram a opressão, mas também representaram um enigma para o Kremlin. A União Soviética, que reprimia qualquer vestígio de dissidência em sua esfera de influência, enfrentou um dilema: como sufocar uma chama que se espalhava, alimentada pelos anseios de liberdade e dignidade. Nesse contexto, a figura de Mikhail Gorbachev começaria a ganhar protagonismo, embora ainda não fosse evidente o impacto que sua chegada ao poder teria no bloco comunista. Em meio a essas tensões, o movimento não apenas desencadeou uma mudança na Polônia. O legado que a solidariedade deixaria na história da Europa é um tema de constante estudo. A resposta seria encontrada nos corações e nas mentes de milhões de pessoas que, inspiradas pelo exemplo polonês, começariam a questionar a opressão em seus próprios países. A resistência se espalhou, tornando-se um fenômeno que desafiava o status quo. À medida que os anos 80 avançavam, o ciclo de repressão e resistência continuava. A comunidade internacional observava atentamente, enquanto a Polônia se tornava um microcosmo da luta pela liberdade em um mundo dividido. Através de suas greves, protestos e da inabalável determinação de seu povo, a solidariedade se posicionava como um farol de esperança em meio à escuridão. A história da solidariedade é, em última análise, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a busca pela liberdade pode prevalecer. A questão de como essa luta se traduziria no cenário internacional levaria ao próximo capítulo de nossa história, onde o legado da solidariedade se entrelaçaria com a política de confrontação de Ronald Reagan e o ressurgimento das tensões globais. A sombra da Guerra Fria ainda não havia terminado de se desenrolar, e o mundo se preparava para os acontecimentos que mudariam o curso da história. Essa sombra de incerteza que pairava sobre o mundo não tardaria a se transformar em uma batalha de ideologias, onde o confronto entre o capitalismo e o comunismo se intensificaria de maneira dramática. Nesse contexto, a chegada de Ronald Reagan à presidência dos Estados Unidos em 1981 marcou uma virada decisiva na política externa americana. Em vez de buscar a distensão, sua administração optou por uma política de confronto, que não apenas reativou o fervor anticomunista, mas também desencadeou um aumento sem precedentes dos gastos militares. Reagan,
um ex-ator de Hollywood convertido em político, se apresentou como baluarte da luta contra o totalitarismo. Sua retórica, carregada de otimismo e determinação, ressoava em um país que havia experimentado as cicatrizes da Guerra do Vietnã e da crise dos reféns no Irã. Com seu famoso discurso inaugural, proclamou que o governo não é a solução para o nosso problema, o governo é o problema, um eco de um tempo em que a desconfiança em relação ao Estado alcançou seu apogeu. O significado real dessa postura para o cenário global é um tema de constante análise. A política de Reagan se baseava na premissa de que a União Soviética era um império do mal. Com esse mantra, sua administração impulsionou a ideia de que apenas por meio de uma militarização agressiva seria possível conter a expansão soviética. Em 1982, Reagan revelou sua estratégia de Guerra das Estrelas, um ambicioso programa de defesa que prometia desenvolver um sistema de defesa antimísseis capaz de interceptar projéteis balísticos. A mera menção desse projeto gerou um torrente de críticas e ceticismo, mas também acendeu uma nova corrida armamentista. A questão de se esse era realmente o caminho para a paz, ou mais um passo em direção à confrontação total é um tema de debate. Durante seu mandato, os gastos militares americanos dispararam. No final da década de 1980, o orçamento de defesa alcançou quase 300 bilhões de dólares, um aumento de mais de 50% em comparação com os níveis do final dos anos 70. Essa injeção de recursos não apenas fortaleceu o arsenal militar, mas também revitalizou a indústria militar americana, criando milhões de empregos e fomentando uma economia que parecia se recuperar do estagnamento. A questão de quem foram as verdadeiras vítimas dessa corrida armamentista é um tema de constante análise. O enfoque de Reagan não se limitou aos arsenais. Sua administração também se envolveu em conflitos ao redor do mundo, apoiando guerrilhas e movimentos insurgentes, que lutavam contra regimes percebidos como pró-soviéticos. Na Nicarágua, por exemplo, o apoio aos contras, um grupo rebelde, desencadeou um conflito que ressoaria por anos, e que provocou um dilema moral nos Estados Unidos. A controvérsia sobre o escândalo Irã-Contra, que envolvia a venda clandestina de armas ao Irã para financiar os contras, revelou a complexidade e as sombras da política externa da época. A questão de até onde o governo americano estava disposto a ir para conter a influência soviética é um tema de constante debate. No âmbito interno, a narrativa de Reagan também impactou a percepção pública sobre o comunismo. A administração fomentou um ambiente de paranoia e medo, onde o comunismo não era apenas um inimigo externo, mas também uma ameaça que espreitava nas sombras do próprio país. A ideia de um medo vermelho ressurgiu, alimentando a ansiedade e a desconfiança entre os cidadãos. A questão de se essa retórica foi simplesmente uma tática política ou uma estratégia deliberada para consolidar o poder, é um tema de constante análise. À medida que a década avançava, as tensões entre as superpotências se mantinham no limite. No entanto, uma mudança inesperada estava no horizonte. Na União Soviética, Mikhail Gorbachev emergia como um novo líder, impulsionando reformas que prometiam transformar o sistema opressor que havia definido a política soviética durante décadas. Enquanto Reagan intensificava sua retórica confrontativa, Gorbachev começava a abrir a porta para possibilidades que poderiam mudar o curso da história. A questão de se essas reformas, conhecidas como perestroika e glasnost, poderiam ser a chave para desativar a tensão que havia caracterizado a Guerra Fria, é um tema de grande interesse. A era Reagan, marcada por um aumento dos gastos militares e uma postura desafiadora em relação à União Soviética, não apenas definiu um período crucial na história americana, mas também lançou as bases para um desfecho inesperado no conflito global. As decisões tomadas nesse tempo ressoariam ao longo dos anos, afetando gerações futuras e moldando o legado da Guerra Fria. Nesse contexto, a história se preparava para dar uma virada, uma transformação que levaria a União Soviética à encruzilhada da mudança. Assim, enquanto o mundo observava, as reformas de Gorbachev se apresentavam no horizonte, prometendo um novo capítulo que desafiaria as velhas estruturas e abriria a porta para um futuro incerto.
A questão de se as ideias de liberdade e mudança poderiam finalmente romper as correntes da opressão é um tema de grande interesse. No próximo capítulo, exploraremos como a perestroika e a glasnost não apenas transformaram a União Soviética, mas também impactaram profundamente o bloco comunista, desencadeando uma onda de mudanças que ninguém havia previsto. Essa era a sombra da Guerra Fria, uma tensão palpável que atravessava o Cortina de Ferro, quando em 1985, um homem emergiu das entranhas da burocracia soviética, Mikhail Gorbachev. Aquele político, com seu olhar decidido e sua voz serena, se tornaria o arquiteto de uma mudança radical que abalaria os alicerces da União Soviética, e por extensão, do bloco comunista. A perestroika e a glasnost, suas duas reformas emblemáticas, prometiam abrir uma porta que havia permanecido fechada por décadas, um enigma que muitos ansiavam por descobrir. Com a perestroika, que significa reestruturação, Gorbachev tentou remodelar a economia soviética, que se tornara um labirinto ineficiente de planejamento centralizado. As fábricas, outrora símbolos da força soviética, estavam presas em um ciclo de estagnação e desmotivação. A falta de incentivos havia mergulhado a produção na monotonia. A questão de se uma reestruturação poderia realmente levar a União Soviética a um novo amanhecer é um tema de constante debate. Por outro lado, a glasnost, que significa abertura, prometia um levantamento do véu de censura que havia obscurecido a realidade do país. Gorbachev, consciente de que a verdade havia sido um eco silenciado pelo autoritarismo, defendeu uma maior liberdade de expressão e acesso à informação. No entanto, a questão de se, em uma sociedade onde o medo havia moldado a população, as pessoas se atreveriam a levantar a voz, é um tema de grande interesse. A história nos mostra que o desejo de verdade pode ser uma arma de dois gumes. À medida que essas reformas eram implementadas, a atmosfera na União Soviética começou a mudar. A imprensa, pela primeira vez em décadas, podia criticar o governo sem medo de represálias imediatas. As vozes de intelectuais, artistas e cidadãos comuns começaram a ressoar em um coro de descontentamento que havia estado reprimido por anos. Nesse novo cenário, o mistério da insatisfação popular se tornou evidente. As manifestações nas ruas, de Leningrado a Tbilisi, começaram a ser o eco de um anseio coletivo por um futuro diferente. No entanto, a perestroika não foi apenas um fenômeno interno. Seus efeitos reverberaram por todo o bloco comunista. Os países da Europa Oriental, que haviam sido aliados inquebrantáveis de Moscou, começaram a observar com atenção. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, todos se perguntavam se o vento da mudança também poderia tocar suas fronteiras. A Revolução da Solidariedade na Polônia, que havia começado como um movimento operário, se acendeu com a esperança de que Gorbachev pudesse ser a chave para se libertar do jugo soviético. A questão de se uma mudança tão profunda poderia ser contida sem consequências é um tema de constante análise. A resposta se materializou rapidamente. A falta de uma resposta firme de Moscou às crescentes demandas de autonomia na Europa Oriental revelou não apenas a fraqueza do regime soviético, mas também o desejo de independência de nações que haviam vivido à sombra do Kremlin. A glasnost não apenas iluminou os cantos escuros da sociedade soviética, mas também serviu de farol para aqueles que buscavam escapar do domínio comunista. Nesse contexto, a figura de Gorbachev se tornou tanto um herói quanto um vilão, um símbolo de esperança e ao mesmo tempo de desilusão. As reformas, longe de estabilizar o sistema, começaram a desencadear forças que Gorbachev não poderia controlar. A economia soviética, à beira do colapso, enfrentava uma crise de abastecimento que levava à escassez de bens básicos. As pessoas que haviam despertado de seu letargo, começaram a se perguntar se a liberdade valia o custo da privação. Nesse complexo emaranhado, as dúvidas ecoaram entre as massas. A questão de se a perestroika era realmente o caminho para a prosperidade, ou simplesmente uma última tentativa de salvar um sistema que se desmoronava, é um tema de constante debate. As tensões cresceram, e os movimentos de independência que surgiam no bloco comunista se tornaram uma maré imparável. Na Alemanha Oriental, o descontentamento culminou em protestos massivos que exigiam reformas democráticas e, em última análise, a queda do Muro de Berlim.
A questão de como poderia ter sido imaginado que as reformas de um líder soviético, em um canto do mundo, desencadeariam a implosão de um regime que havia dominado a política europeia por quase meio século, é um tema de grande interesse. O mistério da perestroika e da glasnost é, em última análise, um enigma que revela a fragilidade dos sistemas autoritários. As reformas de Gorbachev, embora bem intencionadas, desencadearam uma série de eventos que levaram à desintegração do bloco comunista e, eventualmente, à queda da própria União Soviética. Seu legado se tornou um testemunho de como a busca pela abertura e reestruturação pode ser tanto uma esperança de renovação quanto um catalisador para a mudança radical. Assim, enquanto o eco das reformas de Gorbachev ressoava por todo o continente, um futuro incerto se perfilava no horizonte. A história da Guerra Fria estava à beira de um abismo irreversível. A queda do Muro de Berlim e seu simbolismo de divisão e unidade se aproximavam, marcando o clímax de uma era que havia sido marcada pelo medo, pela desconfiança e, finalmente, pela libertação. Os segredos que aguardavam ainda para serem revelados nessa jornada rumo ao desconhecido são um tema de grande interesse. Essa sombra da Guerra Fria, que havia mantido a Europa dividida durante décadas, começava a se dissipar lentamente. No coração dessa transformação, um símbolo de opressão e divisão se erguia em Berlim, um muro que não apenas separava duas partes de uma cidade, mas duas ideologias opostas. A história da queda do Muro de Berlim não é apenas a crônica de um evento, mas um eco dos anseios de liberdade que ressoavam na alma de milhões. A forma como um muro construído para dividir pôde se tornar o emblema da esperança e da reunificação é um tema de constante análise. Em 1989, as tensões acumuladas ao longo dos anos começaram a se manifestar em uma série de protestos massivos na Alemanha Oriental. A política de Mikhail Gorbachev, com seu enfoque na glasnost e na perestroika, havia aberto uma brecha no controle soviético. As reformas que buscavam revitalizar a economia e a sociedade na União Soviética também inspiraram os povos sob o jugo do comunismo na Europa Oriental. A questão do que aconteceria quando o desejo de mudança colidisse com um regime que se agarrava ao poder é um tema de grande interesse. No dia 7 de outubro de 1989, em Berlim Oriental, milhares de pessoas se reuniram para comemorar o 40º aniversário da República Democrática Alemã. No entanto, aquele dia se tornou um ponto de inflexão. As multidões não apenas celebraram, mas levantaram suas vozes contra o governo, exigindo reformas e a abertura das fronteiras. O eco de seus gritos não podia ser ignorado. "Queremos liberdade!" ressoava em cada canto da cidade. As imagens dessas manifestações se espalharam como um incêndio na pradaria, inspirando outros a se juntarem à luta. No dia 9 de novembro de 1989, uma data que ressoaria através da história, os líderes do Partido Socialista Unificado da Alemanha, presos na confusão e na pressão dos acontecimentos, anunciaram erroneamente que as fronteiras seriam abertas. No entanto, a forma como esse anúncio foi comunicado resultou ser um erro monumental. A notícia, que se propagou rapidamente, levou milhares de berlinenses às portas do muro. A multidão, sedenta de liberdade, exigia a passagem. Os guardas fronteiriços, sobrecarregados e confusos, se viram diante de uma decisão que mudaria o rumo da história. A questão de se faltaria coragem para abrir as portas que haviam sido fechadas por tanto tempo é um tema de constante debate. Em um momento de desconcerto, embora não sem resistência, as barreiras caíram, e as pessoas cruzaram, algumas chorando de alegria, outras rindo, todas se abraçando em um ato de libertação que ressoaria além das fronteiras de Berlim. A queda do muro não apenas simbolizava o fim da divisão da Alemanha, mas também marcava o início do desmoronamento do sistema comunista na Europa Oriental. Os ecos da liberdade foram ouvidos em lugares tão distantes quanto Praga, Varsóvia e Budapeste. A forma como um único evento pôde desencadear uma onda de mudanças tão vastas reside no desejo humano inato de liberdade, um anseio que havia permanecido em silêncio por tempo demais, finalmente libertado de suas correntes. À medida que as fronteiras se abriam, o mundo começou a vislumbrar o fim da Guerra Fria.
As tensões que haviam definido as relações internacionais durante quase meio século começaram a se dissipar, mas o caminho para uma nova ordem mundial estava repleto de incertezas. As nações olhavam para o futuro, perguntando-se o que viria depois da queda de um símbolo tão poderoso. A reunificação da Alemanha se tornou um ato de reconciliação, mas também levantou questões sobre a identidade nacional e a integração europeia. A queda do Muro de Berlim não foi simplesmente um evento isolado, foi o reflexo de uma mudança global. Enquanto as barreiras físicas desmoronavam, também se dissipavam as ideologias que haviam polarizado as nações. No entanto, o legado da Guerra Fria persistiria nas sombras, deixando perguntas sem resposta e tensões latentes em muitos cantos do mundo. Com o pano de fundo da queda do muro, uma nova era começava a se vislumbrar, mas com ela vinham as sombras de um passado que ainda precisava ser enfrentado. O eco da liberdade trazia consigo a pergunta: a forma como se gerenciaria o legado de um sistema que havia marcado a vida de tantas gerações, é um tema de constante análise. Este capítulo da história estava longe de se fechar completamente. E assim, enquanto as luzes de Berlim brilhavam com renovada esperança, o mundo se preparava para a dissolução da União Soviética, um acontecimento que selaria os destinos de nações inteiras e encerraria um capítulo crucial na história mundial. Os segredos que ainda aguardavam nas profundezas dessa mudança monumental são um tema de grande interesse. O eco da queda do Muro de Berlim ressoou em todos os cantos do mundo, marcando o início de um novo capítulo na história. As sombras que dominaram a política internacional durante décadas começaram a se dissipar, mas o desfecho da Guerra Fria não seria uma simples liberação de tensões, mas o colapso de um gigante, a União Soviética. A dissolução desse colosso comunista em 1991 não apenas selou o destino de uma nação, mas também reconfigurou o mapa geopolítico global, deixando um rastro de incerteza em seu caminho. O ano de 1991 se apresentou como um enigma na história contemporânea. À medida que os ventos de mudança sopravam pela Europa Oriental, a União Soviética se encontrava presa em um turbilhão de reformas e descontentamento. Mikhail Gorbachev, o líder que tentara revitalizar o sistema soviético por meio da perestroika e da glasnost, tornou-se o protagonista de uma narrativa que paradoxalmente buscava a abertura e a modernização, mas que também desencadeou forças incontroláveis. A questão do que levou Gorbachev a abrir as portas de um regime que manteve seu controle através da repressão e do medo durante tantos anos é um tema de constante debate. Enquanto as reformas econômicas e políticas buscavam dar passagem a um novo amanhecer, o descontentamento social se espalhou como uma sombra inquietante. As repúblicas bálticas da Estônia, Letônia e Lituânia clamavam por sua independência, desafiando uma autoridade que já não podia se sustentar. No coração de Moscou, o Kremlin se via envolto em um caos político, onde as antigas estruturas de poder lutavam para manter um controle cada vez mais efêmero. A questão de se a União Soviética poderia resistir ao embate dos desejos de liberdade de seus próprios cidadãos era inevitável. No dia 19 de agosto de 1991, um golpe de Estado fracassado abalou os alicerces do poder soviético. Os líderes do Partido Comunista, temerosos de perder sua influência, tentaram derrubar Gorbachev, mas sua resistência encontrou uma surpreendente onda de apoio popular. Milhares de pessoas saíram às ruas de Moscou, formando barricadas em torno da Casa Branca russa, um símbolo da resistência. Naquele instante, a ideia de um novo futuro tomou forma, enquanto o povo se unia em um grito coletivo de liberdade. Os segredos que se ocultavam nas profundezas dessa mudança inesperada são um tema de grande interesse. O golpe fracassou, mas seu impacto foi profundo. A imagem de Boris Yeltsin erguido sobre um tanque na praça tornou-se um símbolo da luta pela liberdade. Os dias seguintes foram testemunhas de uma série de eventos que selariam o destino da União Soviética. Em dezembro de 1991, o Conselho Supremo da União Soviética proclamou a dissolução oficial do país, pondo fim a mais de 70 anos de história comunista. As repúblicas, uma após a outra, se declararam independentes, selando assim o destino de um império que havia sido considerado indestrutível.
A desintegração da União Soviética deixou um vácuo de poder no cenário mundial. As antigas repúblicas soviéticas, agora independentes, enfrentavam um futuro incerto, enquanto lutavam para definir sua identidade e seu lugar no mundo. Algumas se apegaram à esperança de construir democracias florescentes, enquanto outras caíram no caos e na corrupção. A questão de se essa foi realmente a liberdade que tanto almejavam ou se a sombra do passado ainda os perseguia é um tema de constante análise. A dissolução não apenas alterou o mapa da Europa, mas também provocou um rearranjo de alianças no âmbito global. Os Estados Unidos emergiram como a única superpotência, mas a transição não foi simples. A Guerra Fria havia deixado cicatrizes profundas na psique das nações, e o legado de desconfiança e rivalidade não se dissiparia imediatamente. Nesse novo cenário, os conflitos étnicos e as lutas pelo poder se acenderam em diversas partes do antigo bloco soviético, deixando um rastro de instabilidade. À medida que o século XX encerrava seu ciclo, o mundo se encontrava em um estado de reflexão. A Guerra Fria havia sido um período de tensões extremas, mas seu desfecho deixou perguntas abertas sobre o futuro da humanidade. A questão de se o mundo havia aprendido com os erros do passado ou se estava condenado a repetir suas histórias de conflito e divisão, é um tema de constante debate. A dissolução da União Soviética não foi apenas o fim de um regime, mas o fechamento de um capítulo crucial na história moderna. Em última análise, o legado da Guerra Fria e a queda da União Soviética nos confronta com um dilema eterno. A busca pela liberdade e a luta pelo poder são duas faces da mesma moeda. Enquanto algumas nações emergiam para um futuro esperançoso, outras mergulhavam no abismo do desassossego. Ao olhar para trás, nos perguntamos que segredos e lições nos deixou esse período tumultuado. A história, com seu manto de mistérios, continua tecendo sua narrativa, lembrando-nos que o passado nunca está verdadeiramente enterrado, mas vive nas decisões e destinos das gerações futuras.